E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da energia potencial. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Uma partícula move-se ao longo da direção x sob o efeito de uma força F igual a menos K1x mais K2 x ao quadrado, onde K1 é igual a 200 newtons por metro e K2 é igual a 300 newtons por metro quadrado. Item A, calcule a energia potencial U em função de x da partícula, tomando U igual a zero na posição x igual a zero e faça um gráfico de U em função de x para o intervalo apresentado no quadro. Muito bem? Para determinarmos a energia potencial U em função da posição x, basta recorrer à seguinte igualdade abordada em vídeos anteriores. A força F em função de x, nesse movimento unidimensional e, portanto, uma força conservativa, é igual ao negativo da derivada da energia potencial em relação à posição. Sendo assim, du é igual a menos F em função de x dx. Logo, du é igual ao negativo de menos K1x mais K2 x ao quadrado dx. Muito bem? A partir de agora, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado esquerdo, eu vou integrar de zero até certo valor U. Do lado direito, por correspondência, eu vou integrar da posição x igual a zero até certa posição x. Sendo assim, obtemos do lado esquerdo simplesmente U pelo teorema fundamental do cálculo, e isso é igual a integral de 0 a x de K1 x dx, observe a regra de sinal, menos a integral de 0 a x de K2 vezes x elevado ao quadrado dx. Sendo assim, U é igual a K1, uma constante, portanto sai da integração, vezes a integral de x em relação a x, que é justamente x ao quadrado sobre 2 pela regra do expoente. Menos K2, uma constante, portanto sai da integração, vezes a integral de x ao quadrado em relação a x, x ao cubo sobre 3 pela regra do expoente. De 0 a x. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter este termo substituindo x por x, menos este mesmo termo substituindo x por zero. O último termo se anula. Consequentemente, a energia potencial U em função da posição x fica dada pela expressão em questão. Observe o resultado obtido e todos os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, vamos agora fazer o esboço do gráfico da energia potencial U em função da posição x no intervalo solicitado. Primeiro, eu vou começar calculando os valores de x para os quais U se anula. Então vamos lá. U de x deve ser igual a zero. Sendo assim, obtemos. Então vamos lá. K1 é 200, então 100 vezes x ao quadrado menos K2 vale 300, então menos 100 x ao cubo tem que ser igual a zero. Logo, 100 x ao quadrado que multiplica 1 menos x, tem que ser igual a zero. Consequentemente, vemos que U se anula nas posições dadas por. Então, nós temos x igual a zero e x igual a 1 metro. Vamos agora ilustrar esses pontos no gráfico em questão. Portanto, x igual a zero e x igual a 1 metro.
Vamos agora em busca dos pontos críticos de U em função de x. Para fazer isso, basta derivar a energia potencial U em relação à posição e igualar o resultado a zero. Mas esse cálculo já está feito, pois du dx é menos f de x. Sendo assim, impondo du dx igual a zero, vemos que menos f de x é igual a zero. Consequentemente, obtemos K1 vezes x, portanto, 200 vezes x, observe a regra de sinal, menos 300 x ao quadrado igual a zero. Logo, 200 vezes x, que multiplica 1 menos 1,5x, tem que ser igual a zero. Logo, um ponto crítico dessa função é a posição x igual a zero e temos também quando o parênteses se anula. Logo, 1,5x tem que ser igual a 1, x, portanto, é igual a 1 sobre 1,5, logo, x é igual a 2/3 de metro. Observe os resultados obtidos e todos os cálculos realizados até aqui. Vamos agora calcular o valor de U em alguns desses pontos. Observe o seguinte, em x igual a 0 e x igual a 1, eu não preciso calcular o valor de U, pois eu já sei que U se anula em tais posições. Consequentemente, resta x igual a menos meio metro e x igual a 2/3 de metro. Então vamos lá, vamos começar com x igual a menos meio metro. Para x igual a menos meio metro, nós vamos obter U igual. Então vamos lá, U em função de x é 100x ao quadrado menos 100x ao cubo. Ou seja, 100x ao quadrado que multiplica 1 menos x. Portanto, já usando essa expressão, nós temos 100 que multiplica x ao quadrado menos meio ao quadrado, 1/4, que multiplica 1 menos meio, ou seja, 1 mais meio, que é justamente 3/2. Sendo assim, U é igual a, nós temos 300 dividido por 8. Então, 300 dividido por 8. Efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente 37,5 joules. Muito bem? Observe o cálculo realizado até aqui. Vamos agora calcular o valor de U em x igual a 2/3 de metro. Então vamos lá. X agora é 2/3 de metro e, portanto, U fica dado por 100 vezes 2/3 ao quadrado. Então, 100 vezes 4/9, que multiplica 1 menos 2/3. 1 menos 2/3 é 1/3. Consequentemente, obtemos esse produto. Logo, U fica dado por 400 dividido por 27 em joule. Efetuando os cálculos, você vai encontrar aproximadamente 14,8 joules. Muito bem? Observe o cálculo realizado, dando sequência. Vamos agora esboçar o gráfico. Então vamos lá. U em x igual a 0 e x igual a 1 vale 0. Quando x é igual a menos meio, então nós vamos colocar aqui menos meio. Quando x é igual a menos meio, U vale 37,5. Então nós temos aqui 37,5 joules. E com isso, a gente obtém mais um ponto no esboço desse gráfico. Muito bem. Agora, quando x vale 2/3,
Nós temos aqui aproximadamente 0,7. Então vamos lá. Mais ou menos 0,7, 0,666 e assim por diante. Então vamos lá, 2/3 de metro. A energia potencial U é aproximadamente 14,8. Então vamos colocar mais ou menos aqui 14,8. E com isso a gente obtém mais um ponto nesse esboço. Então, aproximadamente aqui. Muito bem. Bom, observe os pontos obtidos. Vamos agora prestar atenção do lado esquerdo desse gráfico para valores de x menores que zero. Observe que u em função de x, vamos dar o devido destaque para a expressão, é 100 x ao quadrado, portanto esse termo é positivo, sempre maior do que zero, que multiplica 1 menos x. Perceba que, para qualquer valor de x menor do que zero, este termo é positivo e este também. Consequentemente, a energia potencial U deve crescer para valores de x menores que zero. Muito bem? Consequentemente, se para valores de x maiores do que zero e menores que 2/3, a energia potencial U aumenta de valor, consequentemente temos aqui um máximo local em x igual a 2/3 de metro e, consequentemente, um mínimo local em x igual a zero, pois quando x é igual a 1 metro, a energia potencial se anula. Muito bem? Observe, portanto, o esboço do gráfico da energia potencial U em função da posição x. Dando sequência, o item B diz o seguinte: ache as posições de equilíbrio da partícula e discuta sua estabilidade. Essa discussão eu já fiz em vídeos anteriores, portanto, eu vou apresentar aqui apenas o resultado final. Na posição x igual a zero, que representa um mínimo local, conforme vimos anteriormente, temos uma posição de equilíbrio estável. Já na posição x igual a 2/3 de metro, conforme vimos anteriormente, onde há um máximo local, temos uma posição de equilíbrio instável. Observe o item B. Vamos agora para o item C. O item C diz o seguinte: para que domínio de valores de x e da energia total E, a partícula pode ter um movimento oscilatório? Para que isso ocorra, a partícula deve se mover no entorno da posição x igual a zero. A primeira condição que deve ser respeitada para que isso ocorra é a de que a energia mecânica seja menor que 14,8 joules. Sendo assim, a partícula se moverá no intervalo compreendido entre 2/3 de metro, portanto, x deve ser menor que 2/3 de metro. Observe agora, e maior que menos 1/3 de metro, pois se você substituir na expressão da energia potencial x por menos 1/3 de metro, você vai encontrar o seguinte valor: 100 vezes menos 1/3 ao quadrado, 1/9, que multiplica 1 menos menos 1/3, ou seja, 1 mais 1/3, que é igual a 4/3. Efetuando os cálculos, você vai encontrar justamente 400 sobre 27 de joule, o mesmo valor obtido quando x é igual a 2/3 de metro. Sendo assim, o movimento da partícula é oscilatório quando tais condições são respeitadas. Vamos agora para o item D. O item D nos diz o seguinte: discuta qualitativamente a natureza do movimento da partícula nas demais regiões do eixo x.
Considerando agora que a energia mecânica da partícula seja maior que 14,8 e menor que 37,5, para respeitar o intervalo de análise, vemos que o movimento da partícula se torna ilimitado à direita e limitado à esquerda para x maior do que 2/3 de metro ou x menor do que 2/3 de metro. Muito bem? Observe mais uma vez os resultados obtidos, toda a análise realizada. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.